3. As palavras podem ser usadas para fazer o mal. Desde o discurso de Satanás a Eva em Gênesis 3, até a promoção do falso profeta em Apocalipse, a Bíblia nos adverte de que as palavras podem ser usadas para enganar, controlar e destruir. Calcula-se que um norte-americano comum é exposto a mais de 1.500 estímulos publicitários ao longo de um único dia. Alguns desses estímulos são subliminares, mas todos são igualmente poderosos. Quer se trate da linguagem ambígua dos políticos, de anúncios sedutores, quer da promoção de religiões, os magos da mídia de hoje sabem como manipular as pessoas com palavras. Mas não se pode jogar a culpa somente sobre os profissionais da mídia, pois nós também somos capazes de distorcer as palavras de várias maneiras e de usá-las para prejudicar a outros. Mentiras. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa, apenas um momento. Provérbios capítulo 12, versículo 19. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e versículo 17. Salomão adverte sobre dar falso testemunho e transgredir o penúltimo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Provérbios capítulo 14, versículo 5, versículo 25. Provérbios capítulo 19, versículo 5, versículo 9, versículo 28. Provérbios capítulo 21, versículo 28. Provérbios capítulo 24, versículo 28. Quando não se pode mais confiar nas palavras, a sociedade começa a se desintegrar. Os contratos são inúteis, as promessas são vazias, o sistema judiciário se torna uma farsa e todos os relacionamentos pessoais são suspeitos. Massa, espada e flecha. Aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Provérbios capítulo 25, versículo 18. Uma das características dos mentirosos é que gostam de ouvir mentiras. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Provérbios 17, versículo 4. De acordo com a regra básica da vida, os ouvidos escutam aquilo que o coração ama. De modo que é preciso ter cuidado com pessoas muito ansiosas para ouvir fofocas e mentiras. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Provérbios capítulo 26, Provérbios capítulo 24, versículo 26, Provérbios capítulo 27, versículo 6. Um beijo é um sinal de afeição e de confiança. E Deus deseja que seu povo diga a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Alguém disse bem que amor sem verdade é hipocrisia. E verdade sem amor é brutalidade. E não queremos cometer nenhum desses pecados. O mundo afirma que a honestidade é a melhor política, como disse o prelado inglês Richard Hatley. Aquele que age com base nesse princípio não é honesto. Devemos usar de honestidade porque somos honestos em nosso coração, andando no temor de nosso Senhor. Não porque somos negociadores astutos que adoram a política que dá certo. Fofocas. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Levíticos 19, 16. O termo mexeriqueiro é uma tradução da palavra hebraica que significa andar por toda parte. Provavelmente deriva de uma palavra que quer dizer comerciante ou mascate. O mexeriqueiro anda por toda parte, mascateando fofocas.
O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Os fofoqueiros lisonjeiam as pessoas contando-lhes segredos, mas é perigoso ser seu freguês. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios capítulo 20, versículo 19. O fofoqueiro come e saboreia seus segredos, como quem desfruta uma refeição. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios 18, versículo 8, Provérbios 26, versículo 22. As pessoas que se alimentam de fofocas sempre querem mais. E o único remédio para elas é desenvolver um apetite pela verdade de Deus. Provérbios 2, 10. Devemos ter cuidado com os fofoqueiros, pois são pessoas que podem fazer estragos. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 27, versículo 28. Provérbios 17, versículo 9. Sem lenha, o fogo se apaga, e, não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26, versículo 20. Lisonjas. O termo lisonja tem um sentido figurativo de afago, carícia. Os lisonjeadores elogiam copiosamente, apelando para o ego dos outros. Mas não há nada de sincero em seus louvores. Quando dão tapinhas nas costas dos outros, na verdade estão procurando o melhor lugar para lhes enfiar a faca. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Provérbios 29, 5. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Provérbios 26, 28. Satanás lisonjeou Eva quando disse: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 5. Em Provérbios, a prostituta seduz suas vítimas usando de lisonjas. Provérbios capítulo 5, versículo 3. Provérbios capítulo 7, versículo 5, versículo 21. Algumas pessoas lisonjeiam os ricos, na esperança de conseguir alguma coisa deles. Provérbios 14, versículo 20. Provérbios 19, versículo 4, versículo 6. No fundo, a maioria de nós gosta de ser lisonjeada, não de ser repreendida. No entanto, a repreensão nos é mais benéfica que a lisonja. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Provérbios capítulo 28, versículo 23. Sem dúvida, existe espaço para a apreciação e elogio sincero para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Mas devemos ter cuidado com as pessoas que nos louvam com falsidade, por motivos egoístas, especialmente se começam com adulações logo pela manhã. Provérbios capítulo 26, versículo 24, versículo 25. Se não fosse por nosso orgulho, não seríamos afetados pela lisonja. Mas sentimos um prazer secreto de ouvir outros concordarem com aquilo que pensamos a nosso respeito. Palavras iradas. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 29, versículo 22. Em vez de tentar encontrar maneiras de apagar o fogo, as pessoas iradas continuam pondo lenha na fogueira. Provérbios capítulo 26, versículo 21. Muita gente tem um coração cheio de raiva, mas por fora finge estar em paz com os amigos e enche sua raiva e encobre, esconde a sua raiva com palavras hipócritas.
como vaso de barro coberto de escórias de prata. Assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Provérbios 26, 23. Se por dentro estamos com raiva de alguém, todas as nossas declarações copiosas de amizade não passam de um verniz fino sobre barro comum. Fale quando estiver com raiva, escreveu Ambrose Bierce, e você fará o melhor discurso do qual se arrependerá. Fale quando estiver com raiva, escreveu Ambrose Bierce, e você fará o melhor discurso do qual se arrependerá. Em vez de cobrir nossa ira com escória sem valor, devemos cobrir os pecados dos outros com amor sincero. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios capítulo 10, versículo 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. O amor não é conivente com o pecado, nem incentiva o pecador a esconder suas transgressões do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 13. 1 João capítulo 1, versículo 9. Porém, o amor não fala desse pecado a outros. Gênesis 9, do versículo 18 ao versículo 29. Se estou com raiva de alguém e essa pessoa peca, é tentador espalhar a notícia com uma forma de vingança. Palavras impetuosas. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras. Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29, versículo 20. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18, 13. Observar, ver o versículo 17. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15, 28, Provérbios 10, 19. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, versículo 18. As palavras precipitadas não apenas fazem mal a outros, como também podem prejudicar aqueles que as proferem. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23, Provérbios 13, 3. Isso se aplica especialmente às promessas precipitadas que fazemos ao Senhor ou a outros. Provérbios 20, 25, Provérbios 22, 26, 27, Eclesiastes 5, do versículo 1 ao 5. Excesso de palavras. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Provérbios 15, 2. As pessoas que disciplinam a língua são capazes de controlar todo o corpo. Tiago 3, versículo 1, versículo 2. Há um tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, 7. E os sábios percebem quando devem ficar quietos. Provérbios 11, 12, versículo 13. Provérbios 17, 28. Falar em vez de trabalhar. Em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Provérbios 14, 23. A humanidade parece dividida em 3 categorias. Os sonhadores, que têm grandes ideias, mas nunca realizam coisa alguma, nunca realizam muita coisa. Os faladores, que só exercitam os maxilares e as cordas vocais, mas se esquecem das mãos e dos pés. E os realizadores, que falam pouco, mas, com a ajuda de Deus, transformam sonhos em realidade.